Olá a todas e a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. Hoje nós vamos iniciar mais um Papo de Autor, um projeto que a gente desenvolve graças aos nossos mantenedores. E hoje também eu queria aproveitar para agradecer todos os nossos apoiadores que colaboram e estão junto com a gente nesse projeto. O Papo de Autor é conduzido pelo Olavo Alves Ferreira, que é colunista sênior do canal Arbitragem. E hoje a gente tem o privilégio de receber aqui o Pedro Batista Martins, que dispensa maiores apresentações, e eu acho que eu vou dar um relato pessoal aqui. Ou seja, meu primeiro contato com a arbitragem foi uma ligação do Pedro há uns 18 anos atrás, falando: Laura, eu organizo aqui um congresso de arbitragem no Rio, preciso de alguém para me ajudar, e blá, blá. E rapidamente, assim, bem direto, como ele sempre foi. E no dia eu falei, putz, arbitragem e tal. Aí mandei para o meu pessoal da arte do escritório, eles devolveram uma arte com uma bola e um apito. Eu falei, não é isso. Então, assim, foi aí então, tudo isso que a gente está aqui hoje é graças diretamente ao Pedro, ao Zé Emílio, que puxaram isso. Então, eu vou deixar aqui embaixo, para quem eventualmente não conheça, a descrição e o currículo tanto do Pedro quanto do Olavo. O Olavo também é autor, procurador de Estado, professor, escreve sobre arbitragem, e ele está aqui hoje para conversar. Então, eu queria dar uma saudação no Pedro, agradecer a presença dele aqui. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Laura? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar contigo aqui e te parabenizo aqui de viva voz pelo teu trabalho ao longo desses 18 anos. Você pegou o touro à unha e depois decolou com o maior sucesso. Meus parabéns. Obrigado, Pedro. Então, passar a palavra para o Olavo, que vai conduzir essas perguntas, e espero que vocês gostem. Acho que é importante a gente ter esses relatos aqui. Tudo bem? Saudações a todos e a todas. Quero agradecer o Lauro por mais esse convite de participar dessa entrevista e saudar o Pedro aí, porque eu tenho a maior admiração. E queria perguntar, Pedro, para você, quando e como despertou o seu interesse por estudar arbitragem? E, assim, as dificuldades que você enfrentava à época, de acesso a livros, revistas. Fala um pouquinho, por favor, sobre isso. Obrigado, Olavo. É um prazer estar contigo aqui. O que aconteceu? Eu estagiei com o meu pai tinha um escritório, aquele escritório bem antigo, tradicional, fiz então a parte de foro, e eu entendi que aquela estrutura ali, aquela dinâmica do judiciário, não era uma dinâmica que funcionasse adequadamente. E eu ficava sempre pensando, não é possível que não tenha um caminho, uma opção que seja dada às partes para tanto. Mas eu ficava só naquele pensamento. Aí eu fui trabalhar num escritório que eu queria mexer com a parte empresarial, e nesse escritório nós começamos a trabalhar muito para bancos estrangeiros. Era uma época que o Brasil, na década de 70, o Brasil pegou muito do empréstimo externo, que era aquele desenvolvimento, né, aquela época de desenvolvimentista no Brasil, para financiar as atividades de infraestrutura, de energia, de telecomunicações, tudo nas empresas estatais. Os juros estavam muito baixos. Já na década de 80 e tantos, quando eu fui lá trabalhar, ainda se fazia um pouco desses empréstimos, e nós éramos advogados de bancos estrangeiros. Tínhamos que dar uma opinião legal ao final, dizendo, olha, as cláusulas são válidas, são eficazes, etc. E tinha sempre uma ressalva com uma cláusula que era exatamente a cláusula de arbitragem. E eu não sabia o que era aquilo. Aí eu comecei a perguntar, conversava lá com o advogado, com o titular lá do escritório, ele só dizia assim, Pedro, ele era muito pragmático, Pedro, esquece isso aqui, não funciona, faz a ressalva e vamos embora, vamos continuar trabalhando aqui. Ela tinha que, o Supremo não admite arbitrar. Aí eu comecei a ler a cláusula, a entender, a procurar, só que na época não existia nada, eu não tinha ouvido falar arbitragem na faculdade de Direito, não tinha interlocução. Aí eu comecei a ouvir, a ver. Tinha no Rio de Janeiro o Teófilo de Azevedo dos Santos, que foi presidente da Câmara de Comércio Internacional, nem da Câmara de Arbitragem, da Corte de Arbitragem, mas da Câmara como um todo, e ele era um entusiasta aqui também da arbitragem. O Carlos Henrique Frois, que também era um entusiasta, mas eles não tinham prática e também não tinha teoria. E eu fiquei com aquele negócio, fui para um congresso da IBA,
na Argentina, em Buenos Aires, acho que foi em 1988, deve ter sido 86, por aí. E eu fui para lá e conversava com um, procurava entender, tinha lá os seminários sobre arbitragem, né? Enfim, quando eu voltei, eu falei assim, olha, eu vou escrever aqui umas 10 páginas, aqui para mim mesmo, um exercício para mim. E eu ia muito a sebos, né? Eu frequentava muitos sebos aqui no Rio de Janeiro, eu comprava muitos livros, o pessoal já me conhecia, e um dia eu entro num sebo daqueles e eu me deparo com em torno de uns 10 livros sobre arbitragem. Um advogado, que eu agradeço a ele imensamente até hoje, que eu não sei quem é, deixou esses livros lá no sebo e eu comprei todos eles, inclusive livros estrangeiros. E tinha, assim, livros do arbitramento, do Heitor Beltrão, de 1923, livro da cláusula compromissória, que é um clássico do Álvaro Mendes Pimentel, de 1936, 39, tinha dois espanhóis, enfim, um conjunto de livros, e eu li aqueles jornais da ASP, aquelas informações da ASP, e eu me deparo com uma convocação para um concurso de monografias do Instituto Túlio Ascarelli, capitaneado pelo professor Filomeno J. da Costa, e que eles pediam uma monografia de até 50 laudas sobre direito comercial, enfim, tinha lá para participar do concurso. Eu falei, eu vou escrever, então eu vou mandar para esse concurso. Aí comecei a dizer, mas Olavo, eu não tinha com quem dialogar, não tinha com quem conversar. Tinha, assim, na área de direito marítimo, tem um advogado, eu ia lá conversar com ele, mas aí ele tinha ali uma prática, mas o direito marítimo não é essa arbitragem, a arbitragem no direito marítimo não se identifica exatamente com a arbitragem que nós temos hoje. Então, tinha sempre, assim, muita dificuldade. Eu escrevi essa monografia com a ajuda de um ou outro lá, advogado mais velho lá do escritório, que também não conhecia nada, enfim, acabou que eu mandei para lá, acabei ganhando o concurso, foi julgado pelo Filomeno J. da Costa, o Fábio Conder Comparato e o Egberto Lacerda Teixeira, e aí dali surgiu, assim, dali é que surge o meu interesse pela arbitragem, ou seja, desse início árido, eu não sabia de nada, me deparo com aquela cláusula compromissória enorme nos contratos de empréstimo internacional, e eu começo a estudar, começo a ver, mas Olavo, como você perguntou, não tinha, a não ser esses livros que eu consegui ali, né, que foi uma dádiva, não tinha nada, não tinha literatura aqui, nós não tínhamos acesso à literatura lá fora, era tudo muito difícil, sabe? E foi daí que surgiu, então, o meu interesse pela arbitragem. Eu sempre entendia que era uma opção que deveria ser dada aos empresários, aos homens de negócio, enfim, a resolução dos seus conflitos. Não que não pudesse ir para o Poder Judiciário, vá para o Poder Judiciário se quiser, mas tem que ter uma outra opção, uma outra porta de acesso também à realização da justiça. Foi assim que começou. Eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma pergunta. Pedro, numa dessas conversas, você contou para a gente da sua carreira como advogado, que é um pouco, você teve em algumas, e passou por empresa. E o quanto você acha que isso foi importante nessa construção, tanto da sua carreira quanto da própria lei de arbitragem, né? E aí eu queria que você já emendasse aqui e contasse para a gente, que acho que muita gente não sabe, eu já ouvi em coffee breaks com vocês comentando, esse caminho da criação da lei de arbitragem que você participou diretamente, né? Eu comecei, como eu falei, estagiando lá no escritório do meu pai. De lá eu fui já advogado ali, iniciante, para esse escritório, que tinha recém sido montado, mas já tinha bons clientes. O titular do escritório ele era excepcional, assim, típico advogado. E lá eu me interessei por várias coisas, então eu fiz muita coisa, eu fiz contencioso, eu fiz tributário, fiz essa parte contratual, fiz a parte societária, fiz um curso que para mim foi assim, uma das coisas que me abriu muito a cabeça
Foi um curso organizado pelo Bulhões Pedreira e pelo Alfredo Lamy Filho, os autores da lei a lei societária, o Bulhões, autor da espinha dorsal do imposto de renda e outras tantas leis, aquela dos investimentos estrangeiros, e eles fizeram foi um ano, toda manhã, eram 30 pessoas, e não era pago, quer dizer, nós só pagávamos o custo, e os professores eram excelentes. Direito administrativo tinha Caio Tácito, nós tínhamos o Lobo, o Silveira Lobo dando sociedade por cotas, o Bulhões dando a sociedade anônima, junto com o Alfredo Lamy Filho, enfim, vários, a parte de imposto de renda. Aí eu estava lá no escritório e acabou que eu fui convidado para ir para uma empresa, para Texaco, que era essa área de petróleo, e eu pensei muito antes de ir, porque na época, Lauro, existia uma certa, assim, uma visão um pouco distorcida de advogado interno, né? E eu falei assim, se eu for para lá, será que eu vou ficar bitolado? Eu vou, enfim, meu campo de análise, meu campo de estudo vai ser restrito, porque lá no escritório eu fazia de tudo, que foi um grande aprendizado para mim. Lei de locação, tudo. Aí eu pensei muito, fui, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque eu passei a olhar, a ter a visão do advogado de dentro de uma empresa, que é uma visão bastante distinta do advogado que está no escritório. E lá dentro de empresa, eu fiquei repensando coisas, trabalhos que eu tinha feito para algumas empresas, e eu cheguei à conclusão de que uma parte deles ali, algumas coisas, eram totalmente inúteis para o empresário, para as atividades ali, para o interesse daquelas empresas. Enfim, você ganha em dinamismo, e eu percebi o seguinte: o advogado de empresa, ele pode crescer tanto quanto outros, só depende dele, ainda mais quando você vai para uma estrutura, que é uma estrutura grande, uma estrutura boa, que tem, enfim, orçamento, você pode e tal. As primeiras coisas que eu fazia é o seguinte: olha, eu vou comprar uma das minhas, como é que eu posso dizer, na negociação para entrar, eu dizia, olha, eu quero um orçamento, um budget para comprar livro. Então, eu montei a biblioteca na Texaco, depois eu fui para a Globo, na área de telecomunicações, a Globocabo, cheguei a começar a comprar alguns livros, mas eu fiquei pouco tempo, porque aí eu fui convidado para ir para a Embratel. Na Embratel, a mesma coisa, montei toda uma biblioteca, tinha livros para todos os advogados estudarem, e foi uma experiência riquíssima, maravilhosa, e me permitiu conhecer muitos escritórios de advocacia. Eu fiz muitos amigos, né? Notadamente quando eu estava na Embratel. Na Texaco nós fazíamos todos os trabalhos internos, exceto a parte trabalhista, que tinha um excelente advogado também. Na Globocabo fazíamos muita coisa externa, mas eu fiquei lá coisa de 9 meses, 10 meses. Foi uma experiência também muito rica para ver como é que é o andamento, né, as decisões são tomadas. As empresas tinham a gestão muito diferente, uma gestão de multinacional, uma gestão de uma empresa familiar brasileira grande, uma empresa como a Embratel, que não tinha dono praticamente, que eram as ações que estavam lá nos Estados Unidos, tinha ação aqui, mas o detentor do controle tinha 5%, alguma coisa das ações nos Estados Unidos. Então, era uma outra filosofia. E foi uma experiência riquíssima, e foi que nem aquela música do Gilberto Gil, né? Quer dizer, é como se período fosse necessário para eu voltar, né? Então, quer dizer, foi importantíssimo, porque eu sempre, desde que eu fui para lá, eu já tinha na minha cabeça que em algum momento eu ia voltar para o escritório. Então, foi importante ter ido para poder voltar, que você volta com uma outra visão, uma outra cabeça. Enfim, e aí você está perguntando dos trabalhos da lei de arbitragem, né?
Aí nós não podemos deixar de falar de Petrônio Muniz, que foi o incansável batalhador, ele que juntou todo mundo, ele que juntou a Selma Carmona e eu, ele que convenceu o Marco Maciel, ele me falou que ele foi ao Marco Maciel e levou ao Marco Maciel, esclareceu ele o que ele estava pensando em fazer. Ele tinha feito uma pesquisa pelo Instituto Liberal de Pernambuco, não podemos deixar de louvar a turma de Pernambuco, e nessa pesquisa do Instituto Liberal tinha algumas perguntas, eu me lembro de duas, perguntando assim, duas ou três, diz o seguinte: olha, vocês estão satisfeitos com as resoluções das suas controvérsias, das suas disputas pelo Poder Judiciário, em termos de tempo e etc. Ele disse, o pessoal dizia que não. Aí vocês estariam dispostos a resolver os seus conflitos através de outros meios fora do Poder Judiciário? A vasta maioria, sim. Vocês conhecem a arbitragem? A todo mundo, não. Então, na posse dessa pesquisa, ele foi ao Marco Maciel, que era senador, e disse, olha, senador, eu tenho essa pesquisa e eu tenho esse objetivo, mas preciso de um patrono no Congresso que apoie essa iniciativa. O Marco Maciel pediu uns dias para pensar, ligou de volta para o Petrônio e disse, pode ir adiante que eu vou comprar essa guerra. E aí começou, aí ele marcou uma reunião na Associação Comercial em São Paulo, e foi curioso que ele me ligou, acho que era um final de semana, um sábado, ele me ligou, a moça que estava lá em casa atendeu, e disse, aí me chamou, e aí eu comecei a conversar com ele, e ele disse, Pedro, eu tenho esse teu livro, esse lá da tal monografia, né? É meu livro de cabeceira, e olha, eu estou formando um grupo, etc. Eu tenho aqui o apoio do Marco Maciel, vamos fazer isso e aquilo, e vai ter uma reunião. Eu disse, tá ótimo, estou dentro, me diz quando é que eu vou lá para São Paulo. E lá fui eu. E ele depois disse para mim, disse, Pedro, eu pensei que você fosse um senhor. E quando você atende o telefone com esse sotaque carioca, um jovem, né? Eu devia ter, sei lá, 30 e pouquinhos anos. E aí ele disse, eu fiquei assim até surpreso. Mas aí fizemos, obviamente, amizade ali imediatamente. Aí tivemos essa reunião na Associação Comercial, éramos umas 12 pessoas, e aí ele foi fazendo uma pergunta para cada um, pedindo para falar o que já tinha feito, qual era o interesse na arbitragem, alguma coisa, e dali saiu a comissão, né, que foi formada pela Selma Carmona e eu. Nós não nos conhecíamos, passamos a nos conhecer ali, e, obviamente, passamos a nos conhecer muito mais proximamente ao longo ali dos trabalhos, eu no Rio de Janeiro, os dois em São Paulo, trocava muita mensagem por fax, algumas reuniões eu ia a São Paulo para a gente conversar, para a gente, enfim, fechar vários pontos, e tínhamos aquelas reuniões em grupo, num grupo maior, que nós três levávamos o que tínhamos já feito, e aí nessa reunião maior tinham outras pessoas, teve o Carlos Henrique Freud, eram pessoas interessadas em arbitragem, o Freud, o Zé Emílio, o Nering, o Carlos Nering, estava Zé Carlos Magalhães, estava o Guido Soares, enfim, e às vezes apareciam umas pessoas, outros professores, e dali surgiu, depois nós submetíamos, mandávamos para várias pessoas, submetíamos a minuta de anteprojeto, né, para críticas, recebíamos as críticas, analisávamos, enfim, posso deixar de falar também Luiz Olavo Batista, e tem muito mais pessoas. E dali fomos caminhando até que fizemos digamos assim, o teste final, que foi um grande congresso, um seminário enorme em Curitiba, tinha muita gente na sede, acho que era no auditório lá do Banco Bamerindo, me lembro que o senador, que era o dono do Bamerindo, estava lá, estava Marco Maciel, tinha muita gente, e lá nós fizemos uma exposição, cada um fez uma parte, cada um tomou para si uma parte lá dos trabalhos, fizemos as exposições,
e tinha muita gente boa, muita gente importante, e dali o senador deu a entrada no Congresso Nacional. E a luta lá foi difícil, meu caro, não foi fácil, não. Petrônio Muniz foi um lutador, que lhe mandou de telegrama pedindo às associações para mandarem telegrama, aquelas coisas tudo, foi muito trabalhoso, foi muito trabalhoso. E na hora que ela é editada, promulgada, nós temos o incidente de inconstitucionalidade ali ainda na vacatio legis. E a luta não para, não, estamos aí. Isso eu acho que para quem é jovem, isso é um excelente exemplo de política, com P maiúsculo, né? Que é isso, ou seja, pressionar para as coisas acontecerem. E lobby também, no sentido de pressionar para o legislativo atender demandas da sociedade, né? Acho que isso falta para todo mundo. E Pedro, como a gente tem aqui, acaba tendo um público mais jovem, eu sei, é uma pergunta meio clichê, mas assim, você tem estagiário, sua filha é advogada, acho que você tem muito a contribuir para quem está iniciando. E hoje a gente tem uma grande gama de pessoas entrando na arbitragem. E o que você daria, tipo, a dica de ouro para essas pessoas que estão começando? Primeiro, o jovem de hoje, sabe, ele tem que entender que não pode adentrar o gramado, bater o pênalti, fazer o gol e ir para a galera comemorar e sair dali, que eu sou o suprassumo do suprassumo, né? A advocacia é uma profissão muito interessante, é uma profissão que abre um leque muito grande de opções, abre muitas opções, inclusive. Quantas vezes a gente vê jornalistas que são advogados, sei lá, nem estou me lembrando, tem várias profissões que nós vemos que a pessoa fez direito e foram para outras profissões. E então, quer dizer, você tem um leque muito grande, você estuda história, você estuda sociologia, tem até filosofia do direito, você tem uma gama enorme, enfim, mas centrando bateria. Eu não sei, eu segui muito uma frase que o meu pai falou e que aquilo me marcou profundamente. Quando eu sou a quarta geração de advogados na minha família, por parte de pai. Meu pai nunca pressionou, falou, você tem que ser advogado, ele me deixou sempre escolher. Quando eu disse para ele o que eu pretendia ser, ele disse, olha, ótima profissão, maravilhosa, é muito dura, agora você pensa o seguinte, você vai se formar, se você daqui a 10 anos, depois de 10 anos de formado, se você tiver estudado bastante, continuar a estudar, e trabalhado bastante, talvez você possa se dizer um bom advogado. Então, para você ver que não é uma profissão que você já chega e já sai e já começa a ganhar. Você tem que ganhar muita experiência e muito estudo. Então, eu diria para o jovem que eles têm que ter um pouco de paciência e tem que suar, tem que gramar e tem que estudar bastante. E não é só estudar arbitragem é importante. Você tem que estudar outros ramos do direito, né? O direito material, você tem que estudar direito civil, direito societário, enfim, até um pouco do processo civil, você tem que conhecer, tem que estar alinhado, e se tiver dedicação, estudo, enfim, trabalho, a pessoa chega lá, as oportunidades surgem, eu não tenho dúvida alguma, sabe? Agora, participem dos eventos, né, e se integrem à comunidade, a comunidade que eu digo, a comunidade arbitral, se puder fazer cursos, isso tudo agrega bastante. E hoje em dia há tanta facilidade para ir para o exterior, não é? E fora o contato, você abre aqui, você tem tudo ali, né? A literatura internacional, fora a literatura brasileira. Na minha geração, nós não tínhamos nada disso. Nós não tínhamos nem condição de ir para o exterior.
sabe? Para ir ao posterior, a moeda brasileira era fraquérrima, sabe? As passagens eram caríssimas. Para você ligar para o Brasil, era um custo brutal de telefone, sabe? Eu me lembro quando eu fui para Londres, em 80, eu ligava uma vez para a casa dos meus pais, fazia lá o collect call, e até o dia lá que nós descobrimos lá, a turma lá, os brasileiros que estavam lá, e outros estrangeiros também, descobrimos lá um orelhão daqueles bonitos lá de Londres, que você falava sem pagar, você botava uma moedinha e ele falava uma eternidade para o Brasil. E aí era festa, né? Aí era festa. Mas, enfim, é isso aí. Eu acho que é muito estudo e preparação, sabe? Se preparem que chega lá, as oportunidades se abrem, eu não tenho dúvida. Pedro, fala. Pois não, desculpa, pode falar. Eu sou assim, um dos grandes assim, incentivadores da juventude. Acho que está aí. É deles, o país já está vindo para a mão deles, a advocacia, o futuro está tudo nas mãos dessa juventude aí. Excelente, Pedro. Quem foram os professores, Pedro, que o inspiraram no Brasil e fora do Brasil? Assim, que você saía da leitura de uma obra ou às vezes assistindo uma palestra aqui no Brasil ou no exterior e falava, nossa, eu vou estudar cada vez mais arbitragem e traziam essa força para vencer todas essas dificuldades da época. Olavo, era aquilo que nós estávamos conversando antes, né? Quer dizer, quando eu comecei a me interessar por arbitragem, não tinha praticamente nada. Eu desconhecia. Aí eu descobri depois um livro recém-escrito pelo Zé Carlos Magalhães junto com o Luiz Olavo Batista. Eram artigos que eles escreviam juntos, super interessantes. Aí comecei a descobrir artigos em revistas especializadas aqui no Brasil do Guido Soares, que, enfim, também profissional brilhante, uma pessoa, uma oratória linda, era delicioso ouvi-lo nas palestras, pena que ele faleceu muito cedo. Então, quer dizer, em termos assim, de arbitragem, a partir do momento que você começa a ter contato com a obra, você, para minha alegria, eu também tive o prazer de ir conhecendo-os pessoalmente. Então, são os expoentes. Tinha o Carlos Henrique Frois aqui no Rio, também, que é uma pessoa também maravilhosa, e coincidentemente ele tinha sido vizinho, ele me viu nascer, né? Mas eu só vim a vê-lo novamente muito tempo depois, já em palestras de arbitragem. Uma figura encantadora, um baiano, contador de piadas e muito elegante, muito educado. Ou seja, são essas pessoas. Eu me lembro do Teófilo Azeredo Santos, ele fazia, em 1980 e poucos, ele fazia seminários sobre arbitragem no Rio de Janeiro. Eu me lembro de assistir ali no auditório da Universidade, da Faculdade Cândido Mendes, no centro. Tinha lá o argentino Lepeira, que depois eu vim a conhecê-lo. Enfim, são histórias assim, pessoas que me marcaram por esse entusiasmo, né, com relação à arbitragem. E aí depois você começa a ver os estrangeiros. O Felipe Fouchard foi uma pessoa também agradabilíssima, que eu tive depois o prazer de conhecer. Ele esteve lá em casa, naqueles coquetéis, naqueles eventos do Sebar. Essas pessoas todas são assim inspiradoras, né? Luiz Olavo Batista, enfim, foram essas as pessoas assim que marcaram. Talvez eu esteja me esquecendo um ou outro, mas por aí não tinham muitos, não, meu caro. Ali eram raríssimos os entusiastas da arbitragem. E no Rio de Janeiro, quando eu falava de arbitragem, os meus amigos, enfim, as pessoas me achavam, assim, no bom sentido, um lunático, né? E assim, Pedro está viajando, você não vai decolar, Pedro, isso nunca vai acontecer aqui, sabe? Eu me lembro que já com a lei já no Congresso, uma vez eu fui almoçar com o diretor jurídico da IBM, que era muito amigo meu,
E eu comentei com ele, assim, cara, o que eu gostaria no futuro era, sabe, viver e trabalhar de arbitragem, com arbitragem. Aí ele riu assim, tipo, Pedro, esquece. Olavo, para você ter ideia, quando a lei foi editada, aí, quando já estava quando estava o projeto correndo lá, tinham aqueles almoços, né, que hoje em dia não se faz mais, na Câmara Americana, né, reunia todo mundo, aí tinha um palestrante, me levaram para falar sobre o projeto de lei, o que era e tal. Eu me lembro que nesse período eu estava andando pelo centro da cidade, eu encontrei um amigão meu, um advogado, ele me parou ali numa esquina e disse assim, Pedro, não, me conta aí, como é que é esse negócio de arbitragem? Como é que é esse negócio aí? Eu fui falando, tal. E assim, mas, bom, e aí? Aí entrega a sentença e aí? Eu falei assim, ué, aí você cumpre. E disse assim, como? Não tem recurso? Eu falei assim, não tem recurso. Ele virou as costas e foi embora, me deixou ali plantado, sozinho, disse, não é comigo não quero isso não. Sabe, e olha, uma pessoa até mais jovem que eu, cabeça aberta. Para você ver como é que era a reação das pessoas à época. Enfim, não vou me alongar muito aqui, mas a reação era muito grande. Dos próprios advogados que eles desconheciam e já não gostavam, porque queria recurso, queria não sei o quê. Mas, olha, a comunidade de advogados, sem falar o Poder Judiciário, sabe, também foi um maestro ali em termos de aprovação do Instituto, naquelas ações que se tinha contestando lá, pontos contestando a cláusula de arbitragem, deu muito apoio, como ainda tem dado muito apoio à arbitragem, e a comunidade de advogados pegou esse negócio muito rapidamente e cresceu e passou a desenvolver a prática, aperfeiçoou-se a prática, inclusive com a própria prática dos advogados e dos árbitros, enfim, tanto é que o negócio cresceu exponencialmente. Enfim, não vou nem falar no Brasil, como é que o Brasil... não sei se eu estou falando muito aqui, que eu não gosto de falar muito, que as pessoas às vezes... Enfim, mas quando nós começamos, quando a lei saiu, nós íamos muito àqueles congressos lá no exterior, aí você tinha aquelas, uns congressos menores, né, umas reuniões menores, aí, olha, o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo no Peru, o que está acontecendo no México, o que está acontecendo no Brasil. Aí tudo ali, tem uma decisão assim, tem uma decisão assada da Suprema Corte da Argentina, do Peru, do Colômbia, México, não sei o que, o Brasil, tem uma decisão de primeira, segunda instância. Quando nós fomos para a segunda, já no segundo ano, o nosso Poder Judiciário já tinha enfrentado uma série de questões que os outros países sequer tinham visto, tinha sido posto para a decisão. Quando nós chegamos lá, nós já estávamos acima, bem adiante dos demais países. Para você ver como é que foi. E depois, com o andar do tempo, já os países mais avançados, o que está acontecendo na França, o que está acontecendo, sei lá, na Espanha, não sei aonde, o Brasil já tinha discussões no mesmo nível desses países que tinham uma experiência, uma prática arbitral já de décadas e décadas e décadas. Você vê o avanço que nós tivemos, e foi encantador, né? Eu me lembro eu brincava lá com o México, né? Acho que negócio da CCI, não, o México está em terceiro lugar aqui, não sei, o Brasil é o quarto lugar. Eu falava lá para o representante do México, abre o olho aí, o Brasil vai passar vocês, abre o olho. Aí no ano seguinte o Brasil já tinha passado o México, em termos de número de arbitragem. Enfim, foi uma maravilha ter visto como a comunidade toda, os empresários, o Poder Judiciário, os advogados, encamparam a arbitragem, e hoje é um prazer enorme ver esses jovens aí todos fazendo essas competições, né, trabalhando nessas competições e atuando em arbitragem. Eu acho muito importante eles participarem das audiências, estagiários, sabe, os advogados novos, eu acho muito importante. Na sua atuação,
Como que você diferencia o seu papel de árbitro, advogado e doutrinador? Ou seja, isso se mistura? Como que você... Veja bem, eu acho que é interessante, eu diria até que é importante para o advogado que ele tenha atuado até como, que sejam 2, 3, 4 vezes como árbitro, sabe? Porque você passa a enxergar as coisas com outro chapéu. Eu me lembro, uma das primeiras arbitragens que eu fiz, eu fui almoçar com uma juíza que tinha sido estagiária lá do escritório, e eu comentei com ela, assim, é curioso, porque eu, enquanto a julgador, eu encaro aquele contrato, eu encaro aquelas coisas com uma outra visão, que não é a visão do advogado. O advogado está ali para defender o interesse do cliente dele. Eu digo o seguinte, o papel do advogado, para mim, eu acho que é o papel mais difícil, porque o advogado ele tem que receber aqueles documentos, aquelas questões que o cliente traz, a controvérsia, ele tem que analisar aquilo tudo, traçar uma estratégia, e normalmente tem pontos fracos, tem pontos fortes, enfim, ver como é que vai ser a estratégia, tá? Tem que procurar a doutrina, a qualificação jurídica das pretensões, e ainda tem que torear o cliente, né? Tem que torear o cliente ali depois, ainda tem que contratar os honorários, tem uma série lá isso aqui, ficamos digamos assim, acessório, enfim, então, ele está ali para defender o cliente, ele vai batalhar pelo que ele entende que é o direito do cliente dele. E vai bombardear o que o outro está alegando. Não adianta, nós advogados, nós somos um ser perseguido, né? Porque nós vivemos o seguinte, eu digo isso, você, do outro lado, vai dizer não é nada disso, está tudo errado. Ou seja, nós estamos sempre vivendo assim, onde é que vão me bombardear por que lado, por que flanco. O papel do julgador é um papel de ponderação, de bom senso e, obviamente, de análise daquilo tudo, né? Então, muitas vezes, o advogado sai convencido de que a testemunha foi maravilhosa e o julgador entende que aquela testemunha não foi tão maravilhosa assim. Ou o que aquela testemunha falou, a testemunha do outro lado disse exatamente o contrário. Você vai acreditar, ela foi muito convincente a ponto de você poder desprezar, no bom sentido, o que a outra falou e dar peso mais para essa? Muitas vezes não, outras vezes sim, tá? Documentos são muito importantes. Então, quer dizer, é uma visão totalmente diferente, como você encara a interpretação. Interpretação de cláusula de contrato é uma das questões mais complexas que existem. Você pega o advogado, ele vai dizer o seguinte, não, essa interpretação aqui só é essa, só pode ser essa interpretação que eu estou, a minha visão é essa, a interpretação só pode ser essa. Aí você vai, quando você lê a primeira manifestação, as alegações iniciais, você assim, parece que faz sentido, sim. Aí vem as respostas. O outro advogado, ele traça uma linha interpretativa que diverge substancialmente ou parcialmente daquela outra. E você diz assim, realmente também faz algum sentido. É uma das causas assim, que eu digo que são uma das mais complexas e difíceis, às vezes, de você decidir. Então, quer dizer, são papéis diferentes, né? O do advogado o julgador ele tem que ponderar os dois lados, ele tem que sopesar aquelas provas, o que foi produzido documentalmente, o que foi dito nas audiências, nos depoimentos, pontos abordados pelos advogados, as alegações, os encaixes, né, o enquadramento daqueles preceitos, daquelas regras, naquele caso concreto. E o advogado não, o advogado traça as estratégias, toreia o cliente dele e vai fundo na defesa do seu cliente. Ele não se preocupa com outra coisa a não ser com a defesa do cliente dele. Então, a visão do árbitro é uma visão
digamos assim, uma abordagem mais genérica do todo. O do advogado é uma visão centrada no cliente, no que ele tem em mãos, nos documentos, no que o cliente fala, no que o cliente pode depor, as testemunhas que tem para apresentar. Entendi. Outro dia eu estava num evento até que a gente fez, o Fernando Serec estava comentando sobre o momento que a arbitragem vive agora, e muito mais a impressão do momento do que o momento de fato, né? Então, assim, sobre essas anulatórias, uma discussão mais extremada na própria imprensa e tudo mais. E eu acho que seria importante ouvir a sua opinião, porque quem enxerga de longe e tem um panorama maior, às vezes tem mais tranquilidade para ver esses momentos. Então, eu queria saber assim, o que você acha da arbitragem hoje, ou seja, do momento que ela está vivendo agora, e o que você, usando sua bola de cristal aí, o que você imagina para frente aqui? Olha, a arbitragem enfim, fomos lá para trás, nós já vivemos situações muito mais complexas, né? O que nós estamos vivendo agora é uma visão ali pontual do Poder Judiciário sobre uma medida ou outra, sobre uma ação de anulação ou outra. Eu já falei lá atrás, eu digo o seguinte, olha, as ações anulatórias, elas não são para temer, tá? Até porque é importante nós termos a jurisprudência judicial, tá? Para conferir até mais segurança jurídica, mais robustez ali no encaminhamento do procedimento, enfim, no regramento da arbitragem. A ação anulatória está aí, está previsto na lei. É um campo bastante limitado de hipóteses. Então, a parte tem que realmente encaixar. Eu diria que a vasta maioria das ações anulatórias, elas não... O fundamento é fútil, um fundamento frágil. Agora, tem sim algumas ações anulatórias que procedem, tá? Então, obviamente, tem que dar curso a essas ações. Cabe ao Poder Judiciário saber discernir, né, o joio do trigo, tirar ali o que realmente faz sentido e o que não faz sentido algum, que é procrastinatório. Agora, aquilo que não faz sentido algum, que seja procrastinatório, eu acho que deveria ter até uma penalização, tá? Porque isso viola todo as partes, quando pactuaram a cláusula compromissória, sabiam que não tinha recurso. Então, se sabia que tinha que cumprir quando terminasse o procedimento arbitral. Se a parte busca o Poder Judiciário com argumentos fúteis, eu acho que ali deveria ter alguma penalização, até para você, uma questão de profilaxia, tá? Então, eu não vejo com maus olhos, e não vejo como essa coisa toda que está se não, estão se falando, é isso. Não, eu acho que faz parte do sistema, e o Poder Judiciário, até então, tem sido muito parcimonioso no trato do Instituto e muito parcioso no trato das ações de anulação, tá? Uma das primeiras decisões que saíram, se não foi a primeira, de primeira instância, de uma ex-juíza, Márcia Cunha, ela dizia, olha, não é qualquer vício que será passível de anulação. As partes quiserem ir para a arbitragem, afastar o Poder Judiciário, as partes sabiam que era uma bala de prata, as partes indicaram os árbitros, as partes indicaram o regulamento, fizeram o cronograma, né? Enfim, trabalharam todo, para depois você vir ao Poder Judiciário, você vem ao Poder Judiciário, o que acontece? Você está ferindo toda a boa-fé que teve lá atrás, e pior, se você anular a sentença, você não está resolvendo a questão, você está reabrindo aquela controvérsia. Então tem que ter realmente muito cuidado, muito bom senso, eu acho que o Poder Judiciário tem, na hora do trato do manejo dessas ações
Já nossa, tem algumas, repito, que tem sim que ter curso, procede o pedido, a pretensão. Agora, eu diria que uma grande maioria não procede. E essa grande maioria vai ajudar a formar uma jurisprudência. E essas poucas outras que procedem também ajudarão a formar uma jurisprudência judicial sobre o tema. Bom, eu acho que tem que ter. A gente tem feito um trabalho aqui de compilar esses números e chegar em números reais, né? Porque saíram alguns números que não batiam com nada e tal. Então a gente, tanto junto com o pessoal lá do Arbipídia, a pesquisa da professora Selma Lemes, esse ano o canal Arbitragem vai ajudar, vai compilar isso, porque eu acho que tem que ter os números de verdade, né? Ou seja, para ter essa opinião, porque saíram números na imprensa que a conta não batia, digamos assim, né? Bom, Pedro, eu queria te agradecer, deixar aqui um espaço para você mandar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente, e então passo a palavra de novo para você. Não, eu só tenho aí a agradecer o convite, o Lauro, formado por ti, pelo Olavo, e dizer que foi um prazer, é sempre um prazer conversar sobre arbitragem, né, sobre o histórico, o passado, essas coisas todas, essas experiências que nós fomos ganhando, todos nós. Enfim, e saudar aí a comunidade jurídica aí toda, aquela especial que trabalha, milita aí nesse campo da arbitragem. Como eu falei antes, o desenvolvimento aí do Instituto, da prática, da dinâmica da arbitragem, cresceu muito, se desenvolveu muito em razão de toda essa criatividade, essa boa criatividade e da excelência e qualidade dos advogados, dos árbitros aí que nós temos, e dizer aí para os jovens, né, que venham para a arbitragem, venham com paixão, né, e com muito esforço, muita alegria, porque a comunidade, os que participam desses seminários, desses congressos, é um conjunto de pessoas aí muito, muito alegre, muito divertida, muito informal, e muito aberta aos novos, aos entrantes, e venham com um espírito desarmado, com um espírito de entender essa prática que diverge, que é distinta daquela utilizada no Poder Judiciário. Do Poder Judiciário nós sabemos que tem que ter uma série de ritos e de rigidez em razão, né, do que se busca alcançar e das suas particularidades, e muitas delas, obviamente, que nós não enfrentamos na arbitragem. Que sejam todos muito bem-vindos e, enfim, estamos aí à disposição, meu caro, para conversar. Não, obrigado, Pedro, que também vou passar a palavra aqui para o Olavo final, ou seja, só lembrar a todos que o Olavo teve um probleminha na conexão, então todas as perguntas que eu fiz assim foram todas elaboradas pelo Olavo aqui. Então, Olavo, passo a palavra para você para a gente encerrar esse papo de hoje. Obrigado, Lauro. Obrigado, Pedro. A vantagem é que a entrevista está gravada e eu não vou perder as respostas, porque foi um relato muito rico e uma demonstração de que a obstinação, a dedicação sempre dão um resultado e os jovens devem levar essa missão aí adiante. Obrigado, um abraço aí, fiquem com Deus.